Hoje, tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Igreja de Deus estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos. A nossa Igreja de Deus foi estabelecida por Jesus e foi muito cultivada pelos apóstolos. Depois, por volta do século IV, o sábado e a Páscoa desapareceram e os regulamentos de adorar a Deus transformaram-se gradualmente nos regulamentos das religiões pagãs. Como não havia luz, esta é chamada de Idade das Trevas, na história da Igreja. Após o longo período da Idade das Trevas, Cristo Ahnsahnghong veio à Terra em 1918 para salvar os seus filhos. Em 1948, aos 30 anos de idade, ele começou a obra do Evangelho, na época do Espírito Santo como profetizado. Quando os ramos da figueira se renovarem e as suas folhas brotarem, sabereis que o Filho do Homem está mesmo à porta. Em 1985, o 37º ano da profecia de Davi, ele completou o trono de Davi e ascendeu ao céu. 4 anos antes da sua ascensão, através de um artigo publicado no jornal Religião Semanal, o pai Ahnsahnghong predisse que a segunda vinda de Cristo deve completar 37 anos de ministério do Evangelho e sofrer a morte física. Então, 4 anos depois, ele faleceu, de acordo com a profecia. De acordo com a profecia da Bíblia, quem foi criado quando Adão caiu num sono profundo? Eva foi criada. Tal como foi profetizado, o Pai ensinou aos seus filhos sobre a Mãe Celestial e despertou-os para a sua existência. Ele escreveu: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Desta forma, ele registou este conteúdo com a sua própria caligrafia num caderno, deixando ensinamentos valiosos para os seus filhos. Depois disso, os membros da Igreja de Deus percorreram diligentemente o caminho do Evangelho durante cerca de 40 anos, sob a orientação e liderança da Mãe Celestial. Apesar de sermos filhos de Deus, Deus disse que certamente haveria dias de tristeza. Por vezes, somos insultados, caluniados e difamados pelas pessoas. Mas a Bíblia contém a profecia e o ensinamento de que Deus certamente nos concederá um dia de alegria, glória e júbilo no final. O Pai veio a esta terra e, em 1964, ele restaurou o nome da Igreja exatamente como está escrito na Bíblia. Assim, a Igreja de Deus foi estabelecida. Sob a orientação e liderança do Pai Celestial e da Mãe Celestial, o Evangelho está a ser pregado rapidamente, em Samaria e até aos confins da terra, tal como a Bíblia profetizou. A Igreja de Deus, que começou num lugar pequeno, como o sótão de Marcos, está agora a espalhar o Evangelho, não só na Coreia, mas também em todo o mundo, sob a bênção do Pai e da Mãe. Em cada país, as pessoas orgulham-se das suas renomadas universidades e instituições importantes. Se vocês fossem membros de tais organizações, as pessoas vos admirariam. A quem é que os anjos do céu mais invejam? Está escrito que eles mais invejam as pessoas da Igreja de Deus que estão a guardar a nova aliança. Eles não invejam os reis do mundo. Eles não invejam os académicos de renome, nem os médicos ou professores famosos. Aqueles que eles mais invejam são os membros da família de Sião, que estão aqui hoje. Não é assim?
Por isso, vocês devem orgulhar-se de frequentar a Igreja de Deus. Porque quem estabeleceu a Igreja de Deus? O próprio Jesus estabeleceu há 2000 anos, na época do Filho. Não admiram e veneram todos os cristãos o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. Que igreja eles frequentavam? É a nossa igreja. A nossa igreja foi testemunhada pela Bíblia e pelos profetas, estabelecida pelo próprio Deus, sob o fundamento dos profetas, e ensinada pelo próprio Deus através dos seus ensinamentos. Devemos estar sempre orgulhosos de frequentarmos esta igreja. Enquanto pregam, podem perguntar às pessoas: você vai à igreja? Se eles disserem sim, então perguntem: a vossa igreja foi estabelecida por Deus? A nossa igreja foi estabelecida por Deus. Não estão curiosos sobre a nossa igreja? Hoje, vamos dar uma vista de olhos sobre este assunto. A Bíblia diz que ao longo da nossa vida haverá certamente dias de tristeza. Até que os dias de tristeza por Jerusalém cheguem ao fim. Nem mesmo os seus filhos serão bem-vindos neste mundo. No entanto, uma vez que estes dias de tristeza já estão profetizados na Bíblia, não deveríamos todos esforçar-nos por suportá-los e superá-los em segurança. Quando este processo terminar, Deus dirá: os vossos dias de tristeza chegaram agora ao fim. O que é que Ele nos quer dar no final? Isto não significa que Ele nos concederá dias de glória e alegria. Vejamos a profecia sobre a Igreja de Deus em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. À Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual era o nome da igreja em Corinto? O nome da igreja era a Igreja de Deus. Existe apenas a Igreja de Deus, testemunhada na Bíblia. O nome é muito importante. A Igreja de Deus é a igreja sobre a qual Deus reina e opera. O nome da igreja é a Igreja de Deus, porque ela é estabelecida por Deus, dirigida por Deus e guiada por Deus. Por isso, quando Jesus estabeleceu a igreja há 2000 anos, Ele deu-lhe o nome de Igreja de Deus. A igreja que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e todos os santos da igreja primitiva frequentavam era a Igreja de Deus. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Vejamos o versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma, antecipadamente, a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a Igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Que nome está escrito aqui? Igreja de Deus. Mesmo no tempo da Igreja primitiva, alguns membros não seguiam os regulamentos da Igreja de Deus, mas agiam de acordo com a sua própria vontade. O apóstolo Paulo escreveu isto com a intenção de dizer: tais ações nunca devem ser feitas dentro da Igreja de Deus, e mostrar desprezo pela Igreja de Deus é inaceitável. Passemos ao capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, está escrito: porque eu sou o menor dos apóstolos, pois persegui a Igreja de Deus.
Quando o apóstolo Paulo era um membro do judaísmo, ele perseguiu muito a Igreja de Deus. No caminho para Damasco para perseguir os membros, ele encontrou uma luz brilhante do céu. A luz era tão forte que ele caiu no chão e uma voz veio da luz. Nessa altura, o nome do apóstolo Paulo era Saulo. Ele ouviu a voz de Jesus a chamar: Saulo, Saulo. Então ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Paulo ficou espantado. Até então, ele pensava que estava a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas em vez disso, estava na linha da frente da perseguição àqueles que estavam a viver de acordo com a vontade de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo refletiu sobre a sua vida passada. Vejamos novamente o versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Paulo pensou: enquanto eu estava no judaísmo, persegui muitos membros da Igreja de Deus. O facto de me terem sido dadas a preciosa posição e até mesmo o título de apóstolo é uma bênção que Deus me deu, da qual não sou digno. Aqui, o apóstolo Paulo explica a sua história de assédio e perseguição à Igreja de Deus, sem se aperceber da verdade. Vejamos 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Quando examinamos todas estas palavras, qual era o nome da igreja primitiva que Jesus Cristo estabeleceu? Era a Igreja de Deus. Então, sobre que fundamento foi construída a Igreja de Deus? Vejamos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que igreja foi construída sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas e da verdade que eles aprenderam e receberam. Foi a Igreja de Deus. Jesus estabeleceu-a desta forma. Cristo estabeleceu a Igreja, que está profetizada em toda a Bíblia e cujo futuro está garantido. Ele até estabeleceu a Igreja de Deus como o lugar mais importante para a salvação da humanidade. Por isso, nós devemos sempre orgulhar-nos da nossa Igreja. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Mateus, capítulo 16, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Agora, vamos ver mais de perto. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a quem se refere eu, Jesus, edificarei. O que ele vai edificar? A minha igreja. De quem é a minha igreja? Jesus é Deus, o Filho, de acordo com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não. O que é que as portas do inferno não farão? Não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O próprio Jesus reconheceu a autoridade e o poder que esta igreja possui. Quando olhamos mais de perto para todas estas características em Mateus capítulo 16, podemos ver que Jesus abençoou Pedro dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se encontrarmos a igreja que Pedro, Paulo e João frequentavam, a igreja construída sobre o fundamento dos profetas, então podemos saber quem estabeleceu essa igreja. Não podemos. Há 2000 anos, Jesus disse: Eu estabelecerei a minha igreja. E deu a Pedro as chaves do reino dos céus, por ele reconhecer Deus que veio em carne e osso. Devemos perguntar: que igreja recebeu tal graça e bênçãos? Não devemos ignorar a Bíblia, mas sim examinar cuidadosamente esta passagem. Não seria maravilhoso se fôssemos à mesma igreja? Irmãos e irmãs, esta igreja, onde a salvação é garantida e a verdade é prometida, não é outra senão a nossa igreja de Deus. Temos de estar conscientes deste facto. Vejamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Foi a igreja onde Pedro e João prepararam a Páscoa. Quem os instruiu a fazê-lo? O próprio Deus veio a esta terra em carne e enviou Pedro e João para fazer os preparativos. Por outras palavras, através da verdade, Deus está agora a revelar, uma a uma, que igreja é a própria igreja, estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Hoje em dia, existem inúmeras igrejas como a areia à beira-mar. No entanto, qual igreja, entre muitas igrejas no mundo, valoriza a Páscoa, respeita a lei da verdade dada por Deus e observa fielmente os seus mandamentos, de acordo com os regulamentos adequados? É apenas a Igreja de Deus. Vamos continuar a estudar a palavra de Deus. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Comer a Páscoa não significa celebrar a Páscoa? Isto porque, dentro dos regulamentos da celebração da Páscoa, devemos comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Jesus desejava ansiosamente comer a Páscoa. A igreja que foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas deve ser a igreja que também deseja celebrar a Páscoa. No entanto, será que as outras igrejas celebram a Páscoa? Não há outras igrejas que guardem a Páscoa. Por outras palavras, isto não prova que as outras igrejas não são a igreja que Jesus estabeleceu, que foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A Páscoa é a verdade que Jesus estabeleceu e ele desejou ansiosamente guardá-la. Não é esta a verdade que só pode ser encontrada na Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Passemos ao versículo 19. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é que Jesus disse? Fazei isto em memória de mim. Este é um regulamento, uma lei e um mandamento que Jesus estabeleceu. Que verdade deve ter a igreja estabelecida por Jesus, frequentada pelos apóstolos e construída sobre o fundamento dos apóstolos? A igreja deve ter a verdade da Páscoa. Hoje,
Embora existam numerosas igrejas como a areia à beira-mar que afirmam acreditar em Deus, elas não celebram a Páscoa. Por que é que Jesus veio a esta terra? Ele disse que veio para nos salvar. Se a Páscoa é uma verdade que nada tem a ver com a nossa salvação, haverá alguma necessidade de ele desejar guardá-la tão ansiosamente? Vamos continuar com o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, ele tomou o vinho da Páscoa, dizendo, este é o cálice, o que é, da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Qual é o nome da igreja que foi estabelecida com base nesta verdade? É a Igreja de Deus. Eu acredito que vocês e eu devemos tornar-nos naqueles que proclamam corajosamente esta é a igreja que frequentamos. E rapidamente espalhamos esta verdade a todas as pessoas em todo o mundo para que a humanidade possa ser levada à salvação. Na Páscoa, Jesus disse, este cálice é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Não se lembram desta verdade escrita em Mateus capítulo 26? Vamos encontrar o significado e a importância desta cerimónia. Passemos ao capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Como é que nos aproximamos? Pelo sangue de Cristo. A aliança da verdade, que está ligada ao sangue de Cristo, é muito importante. Antes, nós éramos peregrinos e estrangeiros. Mas agora, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Passemos ao versículo 19. Assim, já não sois quem? Estrangeiros e peregrinos, já não são convidados, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Através do sangue de Cristo, aproximamo-nos de Deus. A partir daí, o que é que a Bíblia diz que somos? Nós somos a família de Deus. Então, como é que o pão e o vinho da Páscoa nos tornaram família de Deus? Irmãos e irmãs, o que é que os filhos herdam dos pais? Eles herdam a carne e o sangue dos seus pais. Deus desperta-nos através deste princípio físico. Ele deu significado ao pão da Páscoa como a sua carne e ao vinho da Páscoa como o seu sangue. Portanto, ao recebermos a santa carne e o sangue de Deus, a nossa relação com Deus é estabelecida como a de pai e mãe e seus filhos. Apesar de Deus ter dito, fazei isto em memória de mim, há alguma igreja hoje que celebra Páscoa? Isto é verdadeiramente espantoso. Por isso, Deus disse, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós somos verdadeiramente abençoados, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Uma vez que estamos a receber tais bênçãos do céu, podemos falar com qualquer pessoa com confiança e ousadia. Que igreja você frequenta? Eu vou à igreja que Jesus estabeleceu. Desta forma, devemos ter orgulho e confiança na nossa igreja e na verdade. Não é isso que é fé. Se falharmos em ter fé nas palavras da Bíblia que são profetizadas,
e nos tornarmos como as sementes que caíram ao longo do caminho ou em terreno rochoso, não podemos deixar de cometer tolices e enfrentar o arrependimento, tal como as sementes murcharam e queimaram sob o sol. É por isso que Jesus enfatizou isto em Apocalipse capítulo 3. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é o ensinamento da Bíblia que nunca devemos cometer a loucura de tomar esta grande verdade de ânimo leve e descartá-la como Esaú? Deus estabeleceu a Igreja nesta terra com o grande propósito de salvar o mundo. Por esta razão, antes de ascender, Ele fez um pedido aos seus discípulos. O que é que Ele disse que devemos fazer até que Ele venha novamente? Pregai este Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Ele quis dizer que a única forma de sermos perdoados de todos os pecados que cometemos no céu é aceitando e acreditando no Evangelho. Vamos confirmar a ordem de Jesus no livro de Mateus, capítulo 28. Vejamos Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. O papel da Igreja de Deus, que foi construída sob o fundamento dos apóstolos e estabelecida por Deus, é ensinar corretamente todas estas verdades. O que é salvação, o que é o céu, e se o inferno existe ou não, às almas miseráveis da humanidade, que vive sem saber nada disto, e para as guiar a viverem de forma justa, sincera e virtuosa, enquanto vivem nesta terra. Jesus ordenou à sua Igreja que ensinasse à humanidade que a vida terrena lhes foi dada para se arrependerem e serem perdoados de todos os pecados que tinham cometido no céu, para que possam viver uma vida de dar graças a Deus, glorificando-o e louvando-o todos os dias. Por isso, temos de ensinar a todas as pessoas no mundo que não o sabem. Algumas pessoas não acreditam, apesar de eu lhes ensinar. Eles olhavam para mim com olhos estranhos. Irmãos e irmãs, estamos a fazer a obra de Deus, quer os outros nos vejam com olhos estranhos ou com olhos acolhedores. Não está escrito que Deus recompensará cada pessoa, de acordo com as suas obras, no dia em que a gloriosa obra de Deus estiver concluída. Quando olhamos para Mateus capítulo 24, versículo 14, o que é que diz sobre o Evangelho do Reino? Diz que será pregado em todo o mundo. Será certamente pregado em toda a parte através dos lábios de qualquer pessoa. O nosso Evangelho nunca falhará. Por isso, vamos salvar o mundo e guiá-lo corretamente com este Evangelho. Eu espero que todos os membros da nossa família de Sião deem sempre muitas graças e glória a Deus Elohim na Igreja que Deus estabeleceu. Se não tomarmos medidas, o mundo não pode ser salvo. Deus designou apenas uma Igreja que pode salvar o mundo. Que igreja é? Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Por esta razão, Deus estabeleceu a Igreja de Deus em 1964. Enquanto adorava num lugar pequeno, como o sótão de Marcos, ele enfatizava sempre: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Reflitamos profundamente, mais uma vez, sobre estes ensinamentos que o nosso Pai nos deu poderosamente. Com todo o nosso coração e mente, vamos dar o nosso melhor, reunir as nossas forças e avançar juntos. Vamos também revelar grandemente a glória de Deus. Só a Igreja de Deus está a guardar a Páscoa, o sábado e todos os regulamentos da nova aliança exatamente como Deus ordenou. É a única igreja onde tudo se alinha perfeitamente com a Bíblia. Então, por que é que as pessoas a caluniam e se opõem a ela?
No tempo da primeira vinda de Jesus, a Igreja de Deus também foi caluniada. Não é que os membros da Igreja de Deus tenham feito más ações. Enquanto outros celebravam a Páscoa sacrificando cordeiros, Jesus proclamou a nova aliança através do pão e do vinho da Páscoa. No dia de sábado, enquanto outros não faziam nada, os discípulos de Jesus apanharam algumas espigas, esfregaram-nas nas mãos e comeram os grãos. E o próprio Jesus realizou obras de cura de doentes no dia de sábado. Foi por isso que Jesus disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e, num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Ele deu-nos apenas os ensinamentos mais excelentes. Apesar de terem boca, eles não tinham nada a dizer. Desta forma, ele liderou a igreja primitiva. No século IV, Satanás mudou os tempos e as leis, de acordo com a profecia da Bíblia. Portanto, a fim de salvar a humanidade uma segunda vez, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram à Coreia, nos confins da Terra, no Oriente, restauraram a verdade e conduziram a igreja, de acordo com as leis da nova aliança. A Páscoa que ele ensinou não é a lei do Antigo Testamento. Jesus é uma figura do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que é que Jesus disse sobre a celebração da Páscoa? Ele desejava ansiosamente guardá-la. O que Jesus disse sobre aqueles que o chamavam de Senhor, Senhor, mas não seguiam os seus exemplos? Aproximam-se de mim com a vossa boca e honram-me com os vossos lábios. Mas qual é a verdadeira intenção deles? Ele disse: os vossos corações estão longe de mim. Foi por isso que ele disse: afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No entanto, o que é que o pai e a mãe dirão a todos os filhos de Sião? Meus amados filhos, tenho estado a olhar para vós do céu e tenho observado como têm feito todos os esforços para guardar os meus mandamentos, a fim de seguir as minhas palavras, apesar do desprezo, do escárnio e da perseguição do mundo. Portanto, que cada um de vós seja abençoado, de acordo com as suas obras. Não faz o vosso coração bater mais forte quando pensam nisto. Com apenas um pouco mais de esforço e força, que todos os membros da nossa família de Sião estejam prontos para receber o nosso Pai. Peço sinceramente que cada um de vós se dedique a espalhar este Evangelho do Reino em Samaria e até aos confins da terra. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.